Amém. Atitude, vamos falar hoje sobre a atitude que ativa o milagre. Vivemos dia a dia de milagres, de fé, amém? Para nós vivermos um milagre, para que nós vivamos o milagre dia a dia, nós precisamos nós devemos saber que Deus, Ele não faz as coisas sozinhos, né? Ele coloca em nós, Ele espera de nós uma ação, Ele espera que nós façamos algo, que nós participemos desse momento em que as coisas começam a acontecer. Na Bíblia nós vemos os milagres de Jesus. E muitas vezes, esses milagres, a pessoa, ela tinha que fazer algo. Ela era participante daquele milagre. Então, a fé, ela não é passiva. Nós temos fé, então nós temos que agir. Temos que nos impulsionar, temos que dar um passo para que as coisas comecem a acontecer. Amém? Nós unimos a nossa fé com a atitude. Nós vamos falar aqui sobre Mateus 14. Nós vamos falar sobre... Obrigado. Quando Pedro, ele anda sobre as águas. Mateus 14. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, Jesus foi ter com eles andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E daí o Pedro já se antecipa, né, e diz: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E Jesus disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. Começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Amém. Pedro recebe uma palavra do Senhor. Jesus, ele vai orar sozinho, né? E a palavra aqui diz que ele impeliu os discípulos a entrarem no barco. Então, essa palavra impeliu, tem algumas traduções que diz que Jesus mandou que eles entrassem no barco. Ou que Jesus ordenou, obrigou, né? Tem algumas traduções assim, que Jesus obrigou eles a entrarem no barco. E Jesus não foi com eles, Jesus foi orar sozinho. Certamente eles pensaram: nossa, como que eu vou, né? O mar estava revolto, eles eram pescadores, eles já conheciam aquela região, já sabia quando o mar estava mais bravo ou menos, né?
E Jesus vai orar e deixa eles no barco ali sozinho. E eles vão, e de repente o barco se afasta, né? E as ondas vão levando o barco adiante. E já era, de repente, a quarta vigília da noite, entre 3 da manhã e 6. Entre 3 da madrugada e 6 horas da manhã, nesse período. Eles estavam em alto mar e Jesus aparece para eles. Vamos ativar o milagre. Para ativar o milagre, nós precisamos fazer algo aqui. Ouça a voz de Jesus e não a voz do medo. A primeira atitude para o milagre é ouvir a voz de Deus, o que Ele está falando com você. Pedro pediu uma direção e Jesus ouviu a voz do Senhor. Pedro pediu uma direção a Jesus e ouviu a voz do Senhor antes de agir. Amém? Pedro se viu naquela situação em alto mar, Jesus não estava ali, né? Naquele momento ele se viu num aperto, numa situação difícil. E a primeira coisa que nós temos que fazer para nós vermos o milagre, para nós realizarmos o milagre, nós temos que ouvir com atenção a voz de Jesus. Nós precisamos calar as vozes interiores. Às vezes você está tão ansioso, tão atribulado, tão corrido, né? E nós esquecemos de parar, de respirar, de tentar cessar as nossas emoções e nos concentrar, né? Você deitar, você respirar, você sossegar suas emoções, para você começar a ouvir o direcionamento que o Senhor tem para você. Se você está num aperto, se você está entre as ondas, em alguma área da sua vida, das nossas vidas, nós precisamos agir sobre uma palavra, né? Pedro estava lá, de repente Jesus está andando sobre as águas, mas ele ouve uma palavra, né? Primeiramente, impulsivo, né? Pedro, ele já quer ir, né? Ele já quando Jesus diz para ele, vem, ele nem oscila, né? Ele já fala, Senhor, ele já se antecipa, ele já quer participar daquilo. Então, quando Jesus diz para ele vê Jesus e eles acham que é o fantasma, eles estão com medo ali, né? Não sabiam, mas Pedro, ele já fala, Senhor, se é tu que estás andando sobre as águas, me deixa aí contigo, né? Faça com que eu vá até ti. E Jesus diz uma palavra para ele, vem. Muitas vezes nós estamos no nosso barco do comodismo, da preguiça, nós estamos no nosso barco do desânimo, mas nós precisamos ouvir, nós precisamos parar um pouco da nossa correria, do nosso dia a dia tão atribulado, né? E procurar ouvir a direção que o Senhor tem para nós. Às vezes nós temos decisões a tomar, nós temos muitas áreas da nossa vida que nós precisamos decidir algo, ou que algo está acontecendo conosco, algo que às vezes nem nós mesmos provocamos, foi algo que aconteceu, como no caso ali, uma tempestade, né? Não estava no controle deles, aquela tempestade, mas é uma adversidade que vem sobre o seu barco, sobre a sua situação, e nós precisamos nesse momento nos mover pela palavra. Se você está dentro do barco, você sai se o Senhor te dá uma palavra. Mas como que o Senhor vai te dar uma palavra? Pedro recebeu uma palavra por quê? Porque ele buscou, ele falou, ele se dirigiu a Jesus. Ele falou, Senhor, se é tu, faça com que eu vá. Pedro conhecia Jesus, como nós conhecemos o nosso Pai, nosso Senhor que nós temos seguido. Nós temos aprendido a caminhar, a ouvir a sua voz, a sua direção. Então,
Pedro clama a ele: Senhor, se for mesmo Senhor. Ele se dirigiu a Jesus. E nós vamos ouvir a voz do Senhor quando nós nos dirigirmos à palavra dele. Em oração, na leitura da palavra, nos nossos devocionais, nos nossos sacrifícios espirituais, nós podemos ouvir a voz do Senhor. Quando nós nos dirigimos a Ele, Ele prontamente vai responder. Para Pedro ele disse: vem. Para mim ele pode dizer: fica, calma, sossega, espera. Nós precisamos discernir o tempo e a voz do Senhor. O que Ele quer para nós. Ele pode te mandar parar e esperar. E o tempo de espera é muito difícil. É um tempo que, nos dias de hoje, como a gente vive num mundo muito acelerado, para a gente parar é muito difícil. Então, quando nós sossegamos nosso coração e nós ouvimos a voz dele, nós precisamos agir direcionados por essa voz. Amém? Pedro pediu uma direção do Senhor. E ele ouviu a voz do Senhor antes dele agir. O incrédulo vê dificuldade em cada oportunidade, mas aquele que é cheio de fé vê uma oportunidade em cada dificuldade. O incrédulo vê dificuldade, mas o que crê vê uma oportunidade. Vocês já ouviram aquela história do vendedor de calçado? Muitos já ouviram, né? Uma empresa mandou 2 funcionários para um lugar para... Eles queriam montar uma filial lá dessa empresa, né, de calçados, nesse país, ou nesse lugar. E eles selecionaram 2 funcionários para ir. Um deles foi primeiro, passou um tempo lá, e ligou para o patrão, falou assim: olha, aqui não dá para vender calçado não, aqui é impossível. As pessoas aqui, elas não usam calçado. Elas andam a pé, elas andam descalço. Daí o patrão, né, não satisfeito com esse relatório, mandou outro. E o outro foi lá, viu o lugar, falou: rapaz, põe calçado para produzir. Põe calçado para produzir, dobra o estoque, porque lá ninguém usa calçado. É lá que nós vamos ter a vitória, lá nós vamos encher os bolsos de dinheiro. Por quê? Porque ele viu a oportunidade. Então, é isso aqui que ele está dizendo, né? Que aquele que é incrédulo, ele vê dificuldade em cada oportunidade. Às vezes há uma oportunidade, mas aquele que é cheio de fé vê uma oportunidade mesmo na dificuldade. Só que nós devemos agir mediante uma palavra do Senhor. Às vezes nós queremos o milagre, mas a gente não ouve ao Senhor, porque somos afoitos. A gente age por impulso, né? Você vê uma situação, você já quer agir, você já quer fazer. E às vezes a ordem é: calma, analisa, espera. Ou às vezes a ordem é: vamos, né? Acelera. Para discernir a voz, precisamos aprender a discernir a voz, a sua voz, através da oração e da palavra. Muitas vezes não entendemos a voz de Deus porque não silenciamos as outras vozes à nossa volta. Às vezes a gente tem medo. As mudanças, elas sempre nos causam medo. Às vezes as atitudes que nós precisamos tomar, às vezes vão gerar mudança na nossa vida, né? E aí, a palavra diz sobre a fé. Nós agimos por fé. Quando nós temos medo, quando o medo vem sobre as nossas vidas, ele anula a nossa fé. E os pensamentos vêm à nossa cabeça, né? Será? Será que eu devo ir? Se o Senhor te direcionou uma palavra, é para lá que você vai. Amém? Vamos seguir a direção do Pai.
Onde há medo, não há fé. E se você tem fé, ela vai tirar o medo de você. A fé nos faz andar sobre as águas. A fé que nos faz andar sobre as águas é a fé que não ouve a voz da incredulidade, mas ouve a voz de Jesus. Aí depende de quem você ouve, né? Depende do que você se alimenta. Isso mexe com a sua vida, mexe com as suas decisões. Então nós devemos abrir os nossos ouvidos para essa voz. Às vezes você tem contato com pessoas tão negativas que aquilo te envolve de uma maneira que te deixa deprê, te deixa para baixo. E o contrário também. Se você anda com uma pessoa animada, uma pessoa que te impulsiona, você já sente aquela situação. Você tem um chefe que fala, nós vamos conseguir, você vai para cima, você vai conseguir, você vai bater a meta, nós vamos avançar e tal, aquilo te dá um gás, aquilo te dá uma força, né? E quando nós nos alimentamos dessa palavra de Deus, ela nos impulsiona, ela nos dá essa força para nós irmos. Josué, quem lembra da história de Josué e Caleb lá, quando eles mandam os 2 espias? É a mesma coisa. Um vem com um relatório pessimista e o outro vem com um relatório de vitória. Tem tempestade lá na nova terra prometida? Tem. Tem gigantes? Tem. Os irmãos aqui, os apóstolos, estavam num barco, numa tempestade violenta. Para eles aquilo ali era o problema. Para os espias aqui, eles viram aqueles gigantes lá, eles falaram, nossa, a terra é boa, mas tem gigante. Então nós somos desafiados a conquistar. Nós somos desafiados a romper, a ir além. Nós somos o povo que avança, amém? Não retrocedemos. Nós avançamos, mesmo que tenha gigante, geralmente vai ter. Geralmente das nossas conquistas, naquilo que nós precisamos, nós vamos nos deparar com obstáculos. Mas cabe a nós avançarmos na direção da voz do Senhor, amém? Para ativar o milagre, ponto 2. Obedeça e caminhe nas palavras de Deus. Versículo 29 do capítulo 14. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Hebreus 2:1. Vamos ver o que diz Hebreus 2. Diz assim, por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? A qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Versículo 2. Se, pois, se tornou firme a palavra falada, por meio dos anjos, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Então, nós não podemos negligenciar essa palavra que nos é direcionada. Às vezes nós lemos a palavra, tem algum momento ali da sua leitura, alguma coisa te chama atenção. Alguma palavra vai saltar o seu coração e você vai entender, Deus está falando comigo. Eu não posso, como diz o versículo 2, negligenciar. Tão grande essa palavra que foi confirmada, né? A palavra, nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que dela não nos desviemos. Então, quando algo salta aos seus olhos,
ao seu coração, nós temos que nos apegar com mais firmeza, né? Como Pedro fez ali, ele ouviu a voz do Senhor e ele imediatamente ele saiu do barco, imediatamente ele foi em direção a Jesus, andando sobre as águas. Então nós não devemos negligenciar tão grande virtude. O Senhor conquistou para nós tão grande salvação, tão grandes promessas, tão maravilhosa, excelente palavra que o Senhor nos dá, que Ele revela aos nossos corações, nos apeguemos mais com firmeza. Pedro estava no barco, no lugar de segurança, mas o milagre estava do lado de fora. Às vezes nós estamos no nosso conforto, mas está tão bom aqui, né? E às vezes dá trabalho para você enfrentar o milagre, para você encontrar Jesus ali, mesmo que você tenha aqui. Você está vendo que lá fora está tendo a chuva, está tendo a tempestade, mas às vezes para nós conseguirmos algo sobrenatural, nós temos que sair do nosso conforto. Temos que sair da nosso mundinho ali, né? E sempre vai ter um desafio. Se o Senhor falou para você, te direcionou alguma coisa, muitas vezes vai ter um desafio para você romper, até você chegar nele. Mas tenha fé, amém? Jesus não deu uma palavra. Se Jesus não te deu uma palavra, não se mova. Se Jesus disse algo, não demore. Porque você está ali no barco, você está seguro ali. Ali é seu lugar de proteção. Se o Senhor não te mandou sair, fica ali. Espera. Espera até o direcionamento, até a palavra falar com você. Às vezes você quer expandir, você quer avançar, mas sempre buscando o que Pedro fez. Senhor, se é Tu que estás comigo, se é o Senhor que está me direcionando, fala comigo, fala ao meu coração. Pedro se dirigiu a Ele. Se Ele não se dirigir a você, te dando coordenadas, fica ali no barquinho. A tempestade está lá fora. Ali é o lugar seguro. Então nós temos perspectivas para que nós venhamos observar. Nós temos um momento do nosso próprio comodismo dentro do barco. E nós temos um momento de segurança dentro do barco. Às vezes o nosso comodismo é porque está bom demais para nós. Já é hora da gente sair, já é hora da gente caminhar direcionado. Ou às vezes, porque às vezes Deus já falou comigo, às vezes Deus já falou com você, mas daí você vai exigir de você um esforço, né? Andar, crer que você vai conseguir andar naquela tempestade. Vai exigir de mim, de você, sacrifícios espirituais para que nós possamos avançar, porque nós já fomos desafiados a sair. E nós não saímos por quê? Porque tá bom aqui, né? Eu não quero sair desse canto, desse lugar. Agora, se o Senhor não mandou, fica lá, porque Ele vai te direcionar. Ainda não é o momento. Esse é o nosso desafio, né? De nós entendermos qual que é o momento. Porque o Senhor sempre fala, espera. Calma. E qual que é o momento que Ele nos dirige para esperar ou para andar? É a hora que esse é o momento de nós buscarmos ouvir, calar as nossas emoções, calar os nossos ímpetos e ouvir a direção dEle. Senhor, eu me movo, ou eu fico seguro, ou eu avanço para crescimento, para me aproximar de Ti, para experimentar um milagre, para experimentar um sobrenatural, algo mais profundo do que eu tenho vivido até aqui. Pedro já tinha vivido muitas coisas com o Senhor. Mas eu acredito que ele nunca imaginou que ele fosse andar em meio às águas, né? Fé sem atitude é apenas intenção. Quem precisa de um milagre precisa se mover. Pedro não andou sobre as águas, ele andou sobre uma palavra liberada por Jesus.
Salmo 119, 105 diz assim: Tua palavra é lâmpada para guiar meus passos e luz para o meu caminho. Então, quando eu me direciono nessa palavra, quando eu ouço essa palavra do Senhor, eu tenho certeza que eu vou dar um passo de fé aqui, mas eu não sei onde que eu vou chegar, se eu vou conseguir, mas eu estou exercitando a minha fé. Eu sei que quando eu dou um passo na palavra do Senhor, ela é lâmpada, ela vai clarear, ela vai me mostrar por onde eu estou andando, ela vai me dar discernimento, se eu peguei a rota errada, se eu estou fazendo bobeira. A lâmpada para os meus pés, ela vai clarear, ela vai mostrar o caminho e vai te dar discernimento. Fala, opa, errei a rota. Espera aí, volta aqui e pega o caminho certo. Andar na palavra do Senhor. Às vezes precisamos deixar esse barco, né? Se o Senhor nos dirigiu, Pedro andou sobre a palavra do Senhor. Se o Senhor tem te dirigido, analisa quais são os seus barcos aí que você tem que deixar, que você tem que descer. É um processo. Às vezes o Senhor não está te tirando daquele lugar para sempre, mas é um processo de experiência, né? Logo depois Jesus volta com Pedro para o barco. Às vezes o Senhor vai voltar com você ali. Tá bom ali, tá agradável, tá bacana, tá estruturado. Eu consegui estabilidade, eu consegui um momento bacana. Amém, glória a Deus. Se é esse o lugar que o Senhor tem para você, você vai ter experiências com Ele e Ele próprio vai te colocar ali. Mas não abra mão de ter experiências com o Senhor. Não abra mão de experimentar as novidades de vida que Ele tem para você, para nós. Ponto 3. Para ativar o milagre, persevere mantendo o foco em Jesus. Persevere mantendo o foco em Jesus. Mateus 14:30. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Pedro começou bem, né? Jesus falou, vem. Ele começou a andar sobre a palavra do Senhor ali, sobre o direcionamento do Senhor. Ele começou a andar bem. Muitas vezes nós fazemos assim, né? A gente começa com aquele gás, né? A gente jejua, a gente ora, a gente lê a palavra. Daqui a pouco a gente já acontece uma coisa aqui, você dá uma desanimada. Acontece uma outra coisa ali, te entristece. Você fala, hoje não, hoje eu não estou afim. E isso vai esfriando nosso relacionamento com o Senhor. Mas o foco precisa ser sempre estabelecido. Ele começou bem, ele começou empolgado, ele começou como a maioria de nós começa. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou. E daí a gente vai desanimando. Por quê? Por que isso acontece? Por causa das circunstâncias. Pedro ele começou a andar sobre as águas, de repente ele começou a notar as circunstâncias que começaram a agir do lado dele. E qual que é o segredo? O que a gente aprende aqui? Que nós precisamos perseverar. Nós começamos uma caminhada com Cristo, nós temos andado com Ele, e às vezes a circunstância nos traz medo, a circunstância nos traz dúvida, nos faz tomar decisões impetuosas, né? Nós temos medo, nós temos dúvida. As circunstâncias, elas são muito perigosas. Se nós não tivermos foco, se nós não olharmos para quem nos dirigiu a palavra. Porque pode ter certeza que ondas virão tentar te assustar.
Tempestades vêm tentando nos desviar do foco, porque o inimigo ele está sempre no derredor, tentando lançar seta, tentando lançar distração. Mas se nós perseverarmos, nós vamos alcançar, amém? Nós vamos ver milagres. Milagres não são eventos isolados, nós precisamos experimentá-los. Nós estamos no intervalo, Jesus veio, Jesus nasceu, Jesus morreu por nós. Jesus subiu aos céus e ele disse: eu vou voltar. Nós estamos nesse intervalo entre a vinda e a volta. Precisamos desfrutar dessa palavra. Precisamos experimentar. Amém? Preciso me manter na experiência. Preciso colocar os olhos nele. Como manter o foco? Através da oração, disciplina espiritual, discipulado e comunhão com irmãos da fé. Isso lhe ajudará na jornada. É o que nós temos feito, né, irmãos? Temos estado juntos, temos participado da comunhão, do entrosamento, de estarmos sempre junto e misturado. Pastor Carlito Paz diz: não há milagres sem esforço e perseverança. Já viveu experiências com o Pai? Jesus não deixou Pedro afundar. Nós temos um caminho a seguir, desafios a enfrentar. Nós podemos nos direcionar ao que o Senhor tem para nós, se ouvirmos a sua voz. Se nós mantivermos o foco, nós vamos completar o caminho de andar sobre o sobrenatural. Mas nós somos humanos. Muitas vezes a nossa cabeça dá uns curto-circuito, né? E aí a gente dá umas vaciladas às vezes. Se isso acontecer, faça como Pedro. Senhor, socorre-me. É o que nós devemos fazer. Senhor, socorre-me. Eu errei aqui. Eu caí ali, eu tropecei lá. Senhor, socorre-me. Quantas vezes nós caímos, quantas vezes nós tropeçamos, quantas vezes nós pecamos, nós nos afastamos da comunhão plena com o Pai. Mas nós sempre nos voltamos para Ele. Senhor, socorre-me. Senhor, me ajude a me levantar daqui. Senhor, me ajude a vencer, a avançar. Senhor, me ajude a estar na Tua palavra, a estar em comunhão contigo, com os meus irmãos, com a casa de Deus, na Tua obra, nos Teus propósitos. Senhor, me socorre. E você está lá como Pedro, né? Caído. E eu também. E nós tropeçamos e caímos, né? E o Senhor, Ele nos puxa, nos levanta. Quando nós pedimos para Ele: Senhor, socorre-me, Ele está ali. Ele está de braços estendidos, está de mão estendida. Isso é o mais incrível, isso é o mais importante, porque Ele nos ama tanto, que embora a palavra diz, né, se nós formos infiéis, Ele permanece fiel. Porque Ele não pode negar a si mesmo. Ele permanece fiel, Ele nos levanta. Amém? Houve um momento, eu tive uma experiência bem cabulosa, assim, né? Alguns falam assim, foi coincidência, mas quando você tem uma convicção, assim, que você teve uma experiência, fui fazer uma caminhada uma vez aí, de noite, já estava escuro, né? Estava de tardezinha, daí eu comecei a caminhar e foi escurecendo. E é um caminho assim que vai chegar lá numa fazenda, lá embaixo, né? Numa porteira, daí a gente volta. Não tem saída e tal.
E as pessoas sempre fazem caminhada ali, né? E nesse dia eu fui muito tarde. Já estava bem escuro, o pessoal já tinha tudo voltado, né? E eu ainda estava descendo. Daí quando eu cheguei lá embaixo, lá perto da porteira, lá no final da rua lá, eu percebi que vinham duas motos. E eu já estava subindo, né? Uma passou por mim, parou assim, atrás. E eu continuei subindo. E a outra veio e parou um pouco mais à frente. Eu gelei, hein? Falei, é hoje. Falei, é hoje. De hoje não passa. Falei assim, meu Deus do céu. E agora? E veio um temor no meu coração, assim, um temor. Eu tinha convicção, assim, de que ia acontecer alguma coisa ali. Falei, cara, eu estava com o celular na mão. Daí eu comecei a orar em espírito ali e falar com Deus. Falei, Senhor, é hoje, né? Hoje que a gente vai se ver. Eu tinha certeza, assim, mas eu fui tomado assim de um temor, comecei a orar. E eu passei pelo o de trás, ele se aproximou, veio mais um pouco, parou. Eu continuei andando. Daqui a pouco eu falei, eu tinha que passar pelo outro que estava na minha frente, né? Aí eu comecei a andar, daí orando em línguas ali. Senhor, me perdoa, me ajuda, me socorre, me salva. Ai, olha, tem coisa que é Deus na vida da gente. No escuro, sei lá o que poderia ter acontecido ali. Várias coisas, né? Eu já estava me vendo dentro de um porta-mala. Falei, meu carro está ali em cima. Esses caras vão pegar a minha chave, vão me levar lá, e vão pegar o carro e vão, sei lá, tanta coisa, né? E eu fui andando assim, e eu passei em frente ao cara, assim, passei. E passei e fui. Eu tinha certeza, assim, eu tenho certeza que Deus agiu ali, paralisou a ação daqueles camaradas ali. Eu tinha certeza que, sim, fora, né, na nossa realidade, nos nossos olhos naturais, que poderia ter acontecido alguma coisa ali. Bem complicada, né? Mas, assim, quando a gente anda com o Senhor, né, Ele nos guarda. A palavra de Deus diz, né, que Ele acampa os seus anjos em volta daqueles que o temem e os livra. Se nós estamos passando por dificuldades, por alguma situação, se você desanimou em alguma área da sua vida, ouça a voz do Senhor e creia que Ele nos socorre, que Ele nos dá a mão. Amém? Você pode ficar de pé. Deus nos chama para agir com fé. Não apenas orar e esperar passivamente. Ele é desafiador, né? Eu sempre uso essa palavra, desafiador, porque eu acho desafiador mesmo. A gente viver as experiências com Deus, porque a gente precisa querer, a gente precisa ter coragem, desafiar os nossos medos, desafiar as circunstâncias mesmo, né? Que vêm sobre nós todos os dias. Você tem inúmeras situações que vêm sobre a sua vida, sobre a sua mente, sobre a sua cabeça, as suas emoções. E é desafiador a gente romper isso todos os dias. Todos os dias nós precisamos focar, olhar para Ele. Tiago 2,17 diz: como vem a fé por si mesma, a menos que produza boas obras, está morta. Ou aquela outra versão, a fé sem obras é morta. Então, a gente crê em algo, a gente precisa de algo, mas a gente não faz nada. Né? Como a gente fala, às vezes questão das finanças da igreja, né? Às vezes a gente fala, Deus não vai mandar um anjo aqui com um cheque assinado, né? Pastor Malafaia que fala isso. Deus não manda cheque assinado de não sei quantos mil reais. Né? Cabe a gente se unir e agir e se empenhar e fazer alguma coisa.
E tudo acontece, né? Tudo vai acontecendo quando a gente começa a agir. O que o Senhor está pedindo que você faça hoje? A palavra de Deus diz também em Provérbios 27, se não me engano. Assim como você vê a sua alma, assim é. Quando você tem um olhar de tristeza, de desânimo, de não vou conseguir, assim é. Quando você tem um olhar de eu vou avançar, eu vou conquistar, eu vou pegar na mão de Jesus e Ele vai comigo e nós vamos juntos. E o Senhor vai me fortalecer, assim é. Como você vê a situação, assim é. Coloquemos nossa fé no Senhor. Amém? Coloquemos a nossa confiança, abrimos nosso coração. Não sei se eu conjuguei certo o verbo, agora me confundi. Que possamos abrir o nosso coração, a nossa mente, os nossos ouvidos espirituais se tornem sensíveis a essa direção. Porque como nós pensamos, assim é. Amém? Vamos pensar em vitória, vamos pensar no Senhor, vamos pensar em avançar, vamos pensar em crescer. Em nome de Jesus, nós somos o povo escolhido. Nós somos o povo de Deus. Amém? Feche seus olhos. Vamos